com muita alegria, homem de Deus, pastor Carlos, pode subir à tribuna. Você pode se assentar. Fica à vontade, pastor. Glória a Deus. Queridos, a paz do Senhor. Rara Rio, paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus. Graças a Deus por essa oportunidade, pelo privilégio de uma vez mais estar com os irmãos, para juntos adorarmos, glorificarmos o nome daquele que digno é de toda honra e de toda glória. Fica aqui a minha gratidão a Deus por esse ministério, pela vida dos pastores desta igreja, a pessoa do pastor Evani, certamente está de férias, né? E eu quero ser muito grato a Deus, porque o Senhor tem cuidado desta casa. Tá bonita a igreja, viu? Vocês estão de parabéns. A última vez que eu vim aqui tinha um aquário ali na bateria. Eu vi que as coisas mudou, né? E graças a Deus. E eu louvo a Deus porque o Senhor tem lembrado esse humilde servo. Obrigado, pastor Miqueias, toda a sua casa, sua família, a toda a igreja que nos recebe aqui, aos irmãos que nos receberam ali no estacionamento, na portaria. Fui muito bem recebido por todos. Me faz de companhia o meu filho, que tem me ajudado muito na obra de Deus. Também é músico da igreja, tem servido a Deus conosco em nosso ministério. Nossa esposa não pôde estar presente, mas eu trago também um abraço dela e um beijo no coração de todos. Então, nosso amigo Ronaldo também, eu falei que estaria aqui, se faz presente ali. Que Deus te abençoe de uma forma muito especial. O tema que nos é proposto é um tema que no início de ano nós temos costume de pregar nas igrejas. Haja vista que essa semana eu ainda vou pregar em 2 igrejas com o mesmo tema, né? Porque a proposta é de abençoar o nosso ano todo, a nossa caminhada, a nossa estadia durante nossa vida no reino, na presença de Deus. E eu vou tentar passar aquilo que Deus colocou no meu coração. Eu tenho certeza que se eu conseguir passar o que Deus colocou no meu coração, nós sairemos daqui muito abençoados. Quantos querem ouvir a voz de Deus aqui? Glória a Deus. Evangelho segundo escreveu Mateus. Evangelho segundo escreveu Mateus. O capítulo é o 26. O versículo é o 17 a seguir. Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, capítulo 26, o versículo é o 17 a seguir. Quantos se encontraram, digam amém. Ok. Diz assim: E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos juntos de Jesus, dizendo: Onde queres que preparemos a comida da Páscoa? E ele disse: Ide à cidade a um certo homem, diz ele: o mestre diz: o meu tempo está próximo, e em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. O 19: E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. E para terminar o 20, chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. Chegado a tarde, assentou-se à mesa com os 12. Queridos, esse é um texto que comumente nós ministramos essa palavra num período de Santa Ceia, um culto em que nós vamos celebrar a ceia do Senhor. E eu pensando nesse texto, para que pudéssemos extrair algo
da parte de Deus para os nossos corações. E a questão que está em apreço aqui é muito clara para nós. O tempo de Cristo, humanamente falando, com os seus discípulos, estava se findando. Jesus estava vivendo um período da sua vida que era um período de angústia, um período de profunda angústia no seu coração. Porém, entretanto, ele precisava cumprir aquilo que ele havia sido ministrado para fazer no seu período aqui na terra. Era Jesus. Nós estamos falando de Jesus. Então ele vai dar algumas diretrizes, algumas direções para os seus discípulos. Vai dizer: vai à cidade. Chegando em Jerusalém, vocês vão encontrar com um homem. Ele tem um cântaro de água. Você diga para ele que eu, o mestre, o Rabone, o Rabi da Galileia, precisa da casa dele para poder participar de uma celebração que na verdade nunca mais vocês vão participar comigo aqui nessa terra. Enquanto eu estiver aqui, vocês nunca mais vão participar. Então preciso da casa dele, eu preciso de uma casa emprestada para que eu possa participar com vocês. Eu quero ter um momento com vocês. Está terminando o meu tempo aqui. Eu preciso palestrar, conversar com vocês. Os discípulos fazem exatamente, eles vão na frente, prepara tudo, encontra com o homem de acordo com o que Cristo tinha determinado e falou com esse homem, e logo ele vai ceder a casa dele. A história diz que Jesus fica no segundo andar da casa com seus discípulos a sós. Tem uma prosa, uma conversa ali. E Jesus, ele, penso eu, muito angustiado por conta da situação que estava por vir, porque ele já sabia o que estava para acontecer logo à frente. Ele começa a palestrar com seus discípulos. Seus discípulos percebem que Jesus não está no seu melhor momento. Os discípulos percebem que Jesus não está naquele período em que tudo para ele era festa, que tudo era alegria. Ele percebe que Jesus tinha algum problema pessoal, só que ele não podia repartir com aqueles discípulos naquele momento. Então na mesa da ceia vai ser revelada algumas coisas, porque a mesa é assim, era a mesa da comunhão, mas a mesa da ceia vai se revelar algumas coisas. Na mesa da ceia, Jesus não exclui quem trai. Na mesa da ceia, ele não exclui quem não crê. Na mesa da ceia, ele não exclui quem não nega. Na mesa da ceia, ele está pronto para servir a todos de igual modo. E de uma certa forma, Jesus não vai excluir ninguém, porque o propósito é alimentar a todos. Deus amou o mundo de tal maneira. Ele não amou uma parte do mundo, ele amou o mundo de tal maneira. Então ele está abrangendo a todos. O amor dele está tomando conta da humanidade. Não importa se acredita ou deixa de acreditar, ele veio para todos. Esse período, Jesus está com os discípulos. É um período difícil para ele. Não é um período fácil. É um período que se termina um ciclo para começar um novo ciclo na vida dele. É um período que Jesus, se pudesse, não passaria. Pastor, Jesus, se pudesse, não passaria? É claro que não. Isso ele revela na oração com Deus. Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Porque tem coisas na nossa vida que, se nós pudéssemos, nós não passaríamos. Mas Deus te trouxe aqui para preparar o teu coração, porque tem muita coisa nova para acontecer durante todo esse ano na tua vida. Eu sinto que tem algo de Deus chegando para nossa casa, para nossa família nessa noite. Levanta as tuas mãos em nome de Jesus. Deus está aqui. Ele vai tocar em você. Só você que acredita, com a mão lá em cima, manda apenas um glória para Ele nessa noite, e é só receber. Esse período
da mesa é um período da mesa, período de comunhão, período de conversar. Note que Jesus está à mesa com os discípulos que eles prepararam para o mestre sentar à mesa com eles. Só que depois da mesa tem uma outra fase. Depois da mesa tem um novo ciclo. Qual é, pastor? Ele está muito próximo do monte. Então ele está na mesa, sabe que vai passar, mas ele precisa orar. Está na mesa, se alimentando, confessando para os seus discípulos o que está acontecendo com ele, confessando para os seus discípulos que no meio deles tem um que vai o trair, mas ele precisa orar. Por quê, pastor? Porque o fato de alguém me trair não pode mudar o meu propósito. Não é porque alguém me trai, não é porque o caráter de alguém pode mudar a conduta dele, tem que mudar o meu também. Eu continuo na missão em que eu fui enviado. Jesus, ele veio para fazer o que ele foi enviado em nossas vidas. Então ele vai sair dali, e quando ele sai dali, ele vai para o monte. Para quê, pastor? Para orar. E ele convida os seus discípulos. Preste atenção, porque nem todos que estavam à mesa com ele participou do período de oração quando ele vai para o monte também. Porque a Bíblia diz que quando Judas come do pão, e a Bíblia diz, e o diabo entrou em Judas. Isto faz com que Judas saia do meio da comunhão, sai do meio do partir do pão, sai do meio do relacionamento, sai do meio do social e vai tentar fazer aquilo que ele aplicou no seu coração. Mas tem um detalhe: Jesus nunca andou sozinho, ele sempre está com seus discípulos o apoiando em todo o tempo. Ele sai da mesa, porque tem gente que está pronto para estar na mesa contigo, e nem todo mundo está pronto para sair da mesa e passar pelo deserto com você. Jesus sai da mesa, e para chegar no monte, chamado Monte das Oliveiras, ele precisa passar por um vale, chamado Vale de Cédron. Este vale, ele fazia a divisão entre o local que Jesus estava em Jerusalém, muito próximo do Monte Sião. Para Jesus chegar no Monte das Oliveiras, ele precisava atravessar o Vale de Cédron. Porque tem gente que é muito bom de estar na mesa, mas para atravessar vale, tem gente que te deixa só. Mas Deus está preparando pessoas para estar do seu lado durante todo esse ano, para atravessar tanto a mesa contigo, também o vale contigo. Porque é muito bom quando estamos na mesa, na comunhão, no partir do pão, quando a porta está aberta, quando a saúde está boa, quando tudo vai bem. Mas quando as coisas apertam, Deus seleciona pessoas certas para estar do nosso lado, e é isto que ele vai fazer contigo esta noite. Pessoas certas. Jesus sai dali, vai atravessar o vale, e quando ele atravessa o vale, ele vai para um único lugar. Qual, pastor? O Monte das Oliveiras. Hoje o Monte das Oliveiras é totalmente desfigurado daquilo que nós conhecemos. Monte das Oliveiras caracteriza-se assim porque o monte era cheio de oliveiras. Ele tinha várias plantações do próprio Deus. Os próprios judeus trabalhavam em cima disso com oliveiras. Então, dado o nome daquilo que acontecia no próprio monte, o chamado Monte das Oliveiras. Nesse período, Jesus vai atravessar. Quando ele passa para o Monte das Oliveiras, dentro da geografia vai se encontrar um lugar por nome de Getsemane. É neste lugar que Jesus também vai estar com os seus discípulos, porque para subir o Monte das Oliveiras você precisava passar pelo lugar chamado Getsemane, e é neste lugar que Jesus vai estar com os seus discípulos. E a Bíblia diz que Jesus ele vai andar ainda a um tiro de pedra. Pastor, um tiro de pedra é o que? É o máximo que um homem consegue lançar uma pedra. Jesus deixa os seus discípulos ali e vai a um tiro de pedra. Ele chama Pedro, Tiago e João, que são os pilares da igreja, que são os homens que Jesus confiabilizou a estar tomando conta da sua igreja. E nesse período, nem esses homens conseguiram ficar acordados durante a oração de Jesus. Pastor, por quê? Porque tem lugar que só você e Jesus pode andar. Nem todo mundo vai conseguir andar no nível espiritual que Jesus vai colocar a tua vida. Tem lugar que é só você e Jesus. Não tem Pedro, não tem Tiago, não tem João. Então não murmure, porque muitas das
Às vezes você ficou só em algum momento. É Deus dizendo: eu te levo a lugares que nem todo mundo está preparado para passar. Mas tem um detalhe: Deus estará sempre contigo. Eles até quiseram, eles até sentiram vontade. Jesus chama os discípulos para estar com ele. Jesus chama os discípulos para orar um pouco com ele. Mas o nível espiritual era tão tremendo, tão grande, que eles não suportaram. Eles dormiram nesse processo. Eles passaram um momento de sonolência nesse processo. E pelo fato de ninguém ter ido com Jesus, ele não deixou de fazer aquilo que ele precisava fazer. Não é porque ninguém quer ir com você, mas é porque Jesus quer te levar apenas para te revelar coisas que muita gente não está preparada para passar. Oh, Deus está falando nessa casa. Porque durante todo o ano que se passou e durante todo esse ano, vai ter pessoas que vai se aproximar de você, mas também vai ter pessoas que vai se afastar de você. Não murmure por isso, não reclame, não questione por isso. Entenda que é o próprio Deus te levando por caminhos que nem todo mundo está pronto ou preparado para passar. Jesus está te conduzindo por caminhos que nem todo mundo está pronto para suportar o que você vai suportar, que nem todo mundo está pronto para ver o que você vai ver. Mas Ele está te dizendo: eu garanto a minha presença em todo o tempo com você. Quer ver? Se passares pelo fogo, a chama não arderá sobre ti, e se passares pelas águas, elas não te afogarão. Oh glória, oh pastor, e se me lançarem na fornalha de fogo ardente, eu vou estar presente dentro da fornalha também. Pastor, e se me lançarem na cova dos leões, fique tranquilo, eu converso com os leões para você, mas eles não vão te devorar. Pastor, e se eu estiver no mar bravio, ondas altaneiras, eu vou por cima das águas, mas eu estarei do teu lado. Quem entende essa palavra, levanta a tua mão e glorifica Jesus nesta casa. São níveis, são caminhos que nem todos estão prontos para passar. Então o que nós precisamos entender, processo que Jesus tem na nossa vida, ou se alguém se achegou, se afastou, é porque o próprio Deus permitiu. Deus está preparando a tua casa, Deus está preparando você, Deus está preparando a sua mente, está preparando o teu coração, para que você possa suportar coisas que nem todo mundo está pronto para suportar. Enquanto nada acontece, permaneça na oração. Enquanto nada acontece, fique pronto para ser até traído, porque talvez por quem você até confia demais. Enquanto nada acontece, não se frustre, porque de repente uma porta fechou, mas uma se fecha para Deus abrir uma bem maior para você. Eu tenho certeza que nesse processo, o próprio Jesus estava num período de angústia. Eles convidam os discípulos: eu preciso que vocês orem comigo, eu preciso que vocês me ajudem em oração, eu preciso de apoio. Mas quando Jesus olhava para um lado, olhava para o outro, olhava a sua retaguarda, a sua direita, a sua esquerda, ele encontrava pessoas dormindo. E a única saída, a solução que ele tinha para esse momento, era dobrar o seu joelho e falar com o Pai. E quando ele abria a boca para falar com o Pai, parece que o céu estava de bronze. É o momento dele, é o tempo dele. Mas o que mais nos consola nesta fase toda, é que a Bíblia diz que depois de Jesus passar por todas as lutas, todas as provações, a Bíblia diz que lá no deserto, quando ele estava sendo provado, que 40 noites e 40 dias ele jejuou. Sabe que a Bíblia diz? Que os anjos desciam e o serviam. Deus está preparando algo tão terrível para a tua vida, para a nossa vida, que você não vai entender. Deixa eu dizer uma coisa aqui, que enquanto nós estamos pregando aqui, o Senhor ele está cuidando de nós, está trabalhando na nossa mente, e Jesus está subindo o Getsêmani com os discípulos. O lugar de Getsêmani nós conhecemos como prensa do azeite, logo onde se amassava as oliveiras, as azeitonas, para poder extrair dali o óleo
o óleo que servia para tanta coisa. E a gente percebe que enquanto está sendo amassado, está saindo óleo. Você entende isso? Está sendo amassado, mas tem óleo. Não importa quanto pisem, quanto te amassem, quanto falam, o importante é que está saindo óleo de você. Tem unção de Deus aqui. Tem unção de Deus na tua vida. Enquanto você está sendo amassado, o Senhor está dizendo: eu estou tratando da alma, eu estou tratando por dentro. Deixa ser amassado, não tem problema, porque eu estou saindo, eu estou tirando dele o azeite necessário para a cura das nações. Jesus estava sendo amassado, porque ele era a oliveira verdadeira. Ele estava sendo amassado, mas está dizendo: eu estou sendo amassado, mas eu estou curando muita gente. Eu estou sendo amassado, mas eu estou tratando muita gente. Eu estou sendo amassado, mas eu já estou olhando para o ministério Hara-Rio nesse lugar. Eu estou sendo amassado, mas eu já estou levantando uma nação poderosa. Uma poderosa que sabe orar, que sabe me buscar, que sabe levantar a voz em oração. E deixa eu te dizer uma verdade: enquanto você está orando, clamando, invocando o nome do Senhor, Deus está trabalhando na tua casa, na tua família, está projetando o teu futuro, o teu caminho. É por isso que 1000 cai de um lado, 10.000 cai do outro, mas a tua casa não pode ser atingida. Quem pode levantar a mão e adorar o nome dele aqui? Aleluia. Esse período de ceia, de comunhão, período de estar com seus discípulos, de preparo, não só para Jesus, mas também para apresentar aos seus discípulos um período de ausência, um período em que ele não vai estar com seus discípulos todos os dias, fisicamente. Ele está preparando os seus. Então ele está dizendo para os seus discípulos: preparem seu coração, está na hora de vocês sair da minha sombra, de vocês revelar na verdade quem vocês são na minha presença. Porque tem gente que não pode andar apenas sozinho, sempre tem que ter um amuleto. Mas Jesus não é amuleto de ninguém, Ele é a presença do Todo-Poderoso na nossa vida. E Ele está dizendo: eu posso te dar unção, poder e autoridade. Mas aqueles que buscam isso, tem que estar preparado muitas das vezes para apanhar, tem que estar preparado para ser caluniado, tem que estar preparado para ser rejeitado. Mas a presença de Deus estará conosco todos os dias. Há um preparo de Deus nessa noite aqui, porque haverá tanto tempo para acontecer, tantas coisas para acontecer nesse tempo, e Ele está dizendo: eu vou te estruturar para tudo que está para acontecer nesse tempo. Está Jesus, Ele sobe o monte, e deixa eu dizer uma coisa: não é porque ninguém trai, não é porque alguém deixa de o seguir, não é porque alguém deixa de ir com Ele, que ele deixa de fazer aquilo que ele foi vocacionado para fazer. Ele está sendo traído, mas está alimentando, viu? Ele está sendo traído, mas está cuidando, está sarando. Por quê, pastor? Porque na mesa tem Tomé, na mesa tem Judas, na mesa tem o Pedro que nega, na mesa tem tantas pessoas diferentes, com personalidades diferentes, mas ele está alimentando. Porque o problema não é o alimento, o problema é quem está dando o alimento. Jesus, ele tinha o seu coração puro, sincero e verdadeiro. E mesmo ele conhecendo as intenções de cada um, mesmo ele conhecendo o pensamento de todos, ele não vai deixar de fazer. Porque não é a atitude de pessoas que pode mudar aquilo que eu vim fazer, e sim aquilo que eu tenho para fazer precisa mudar o pensamento das pessoas. Deus talvez pode até te colocar em locais que você acha que não é favorável. Você talvez pode pisar até em local que você acha que não é interessante. Mas Deus está dizendo: eu te coloco porque você comigo é suficiente para mudar aquele ambiente. Deus está tratando de vidas aqui. Tem tantos projetos na mesa, tem tantas coisas para acontecer esse ano. Talvez projetos que tinha que acontecer até no ano passado, não aconteceu.
Coisas que era para acontecer até no ano que se foi. Tanto tempo, está travado. E você já declarou na virada do ano: Senhor, esse ano não pode passar. Esse ano tem que acontecer. Pois bem, Deus preparou essa noite. Está preparando essas semanas de ministração, essas semanas de oração. Está preparando tudo para que você possa entender que quem te guarda, quem te chama, quem te credencia é Ele. Pastor, na minha mesa tem Judas. Você não pode mudar por causa de Judas. Pastor, na minha mesa tem quem não acredita. Sempre vai ter quem não acredita nos nossos projetos. Sempre vai ter quem não dá credibilidade àquilo que Jesus falou conosco. Mas quem te chamou foi Deus. Você pode dizer amém? Quem te convocou foi Deus. Amém ou não amém? Então você precisa olhar para o alvo. Olha para o alvo que é Cristo Jesus. Se Ele te chamou, Ele te garante a vitória. Porque você com Deus é a maioria. E eu acredito que nós estamos aqui com o mesmo propósito, o mesmo pensamento, com a mesma intenção. Deus te trouxe aqui nesta noite para te dizer: você não pode mudar a rota, você não pode mudar o projeto, você não pode mudar o pensamento. Continua olhando para mim. Faça como Hebreus está dizendo, olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus. Com a nossa fé fitada na presença de Deus, certamente o Espírito do Senhor há de tratar de coisas que nós não imaginamos. Deus te trouxe aqui para te dizer essa verdade. Ele vai trabalhar quando você não vê, porque Ele não precisa que você veja alguma coisa para Ele fazer. Então levanta a tua mão e glorifica Jesus nesta casa. A Ele, os seus discípulos, momento que Ele vai parar para orar, Ele vai falar com Deus. Tem 3 dos principais dos discípulos que Ele chama um pouquinho para próximo dele, para mais perto dele. E nem esses 3 conseguiu estar no momento de dor de Jesus. Nem esses 3 conseguiu atravessar esse caminho tão extenso, numa noite tão comprida, num tempo tão difícil para Jesus. Nem esses 3 conseguiu atravessar esse momento tão caótico para Ele. Mas nem por isso Ele deixou de fazer o que Ele tinha que fazer. Pastor, o que eu tenho que fazer? Conte apenas com o propósito que Deus colocou no teu coração. E se chegar alguém para me ajudar, será muito bem-vindo. E se não chegar, eu continuo fazendo porque Ele que me chamou. Eu não paro porque alguém quer parar. Deu para entender isso? Eu não paro porque alguém desistiu. Eu não vou recuar porque alguém recuou. Nós vamos pegar na mão um do outro e vamos juntos, vamos carregar juntos, porque a tua força vem do Senhor dos Exércitos. Você quer saber? A tua casa só está de pé porque você está caminhando. A tua casa só está de pé porque tem alguém lá dentro de joelho, orando, clamando o nome do Senhor. Talvez você esteja aqui: Senhor, ajuda a minha casa, o meu filho, o meu marido, a minha esposa, o meu pai, a minha mãe. Deus está dizendo: eu já estou tratando de lá. Você não está nem percebendo, mas eu já estou agindo, mesmo quando você não vê. Você já viu aquela passagem de Paulo falando para o carcereiro? Não precisa se matar, não precisa se suicidar, fique tranquilo. O que eu tenho que fazer? Então ele vai dar a solução. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e depois será salvo tu e depois tua casa. Ele está dizendo: eu preciso somente de um dentro da casa. Só preciso de um. Ele salvou a casa toda, não, preciso de um. Porque a salvação é porta aberta por alguém que me permitiu entrar dentro dele. E você hoje está carregando isso para dentro da tua casa. Tudo que você está absorvendo aqui vai parar dentro da tua casa nessa noite. Você vai levar para dentro da tua casa. Pastor, o meu pai ainda não serve a Cristo, meu filho, minha mãe, minha esposa. Pois bem, Jesus precisa de um. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu, e depois vai ser a tua casa também. Será com o teu testemunho, com a tua oração, com a tua perseverança, buscando, clamando, invocando o nome do Senhor, acreditando na palavra, na promessa. Creia tão somente, porque a vitória virá. É isso. Creia. Pastor, o senhor tem certeza? É claro que sim. Salvação vai começar dentro da sua casa.
Salvação vai começar lá dentro. Deixa eu contar aqui algo aqui para os irmãos. Eu sirvo a Cristo. Pastor Biqués, eu sirvo a Cristo aproximadamente 32 anos. 32 anos. E sou novo, tá, gente? Só tenho 25 anos. Eu sirvo a Cristo há 32 anos. Preste atenção. Desde garoto, desde novo, o meu desejo era que Deus salvasse a minha mãe. Eu sempre tive o desejo que Deus fizesse a obra na vida da minha mãe. Talvez o que eu vou falar aqui serve para você. E se servir para você, você guarda e pega, porque Deus está falando conosco. E nesse intervalo, orando a Deus, subindo o monte, vigília, campanha, pregando nas igrejas, servindo a Deus, trabalhando, pastoreando, fazendo a vontade de Deus. E uma certa feita, eu saí de casa para ministrar. Eu passei por um momento tão difícil, que minha mãe bebia muito. Minha mãe teve uma vida destruída por causa de bebida, por causa dessas coisas. Com o meu pai, que já partiu também. E ele batia muito na minha mãe. E a gente muito novo, muito pequeno, a gente presenciava tudo aquilo. Meu pai era um baiano, sabe? Aquele baiano meio complicado. Sapateiro. Trocava uma casa por um passarinho. A gente não tinha paradeiro. Não tinha paradeiro. Mas era assim a nossa vida como criança. Não tínhamos defesa. Minha mãe não tinha muito o que fazer. E uma determinada feita, eu morei aqui em Paciência, muito pequeno. Sei que nós fomos parar em Petrópolis. Depois estávamos em Niterói. E assim era a nossa vida, sem paradeiro. E uma vez minha mãe se cansou de apanhar do meu pai. Ela tinha uma conhecida aqui em Paciência, que ligou para ela, perguntou se ela podia enviar as passagens, que nós estávamos em Niterói, das barcas, para que a gente pudesse voltar aqui para o Rio, porque a gente não aguentava, minha mãe não aguentava mais a situação que ela vivia. E a gente veio parar aqui. Voltamos para Paciência, de Paciência fomos para Inhoaíba, e lá nós moramos até hoje. E com meus de 13 para 14 anos eu aceitei Jesus. Eu fui para a igreja, tinha uma igreja em frente à minha casa, e ali eu aceitei Jesus. Meus 13 para 14 anos. Com 15 anos eu já estava pregando, já estava servindo a Deus, pregando, aprendi a palavra. E nesse período, a minha oração era: Deus, salva minha mãe, faz a obra na vida da minha mãe. Preciso que o Senhor faça um milagre na minha casa. Era só eu de crente. Meu irmão hoje é pastor, mas na época ele ia para macumba. Olha a guerra. Eu queria servir a Deus, meu irmão na macumba. Minha mãe bebia muito. Minha irmã se extraviou também. E era só eu de crente dentro de casa. Estou falando isso porque talvez tenha uma pessoa aqui que também está passando por isso. E nesse período, eu vim orando. E eu recebendo muitos convites para pregar, eu pregava a semana toda. Hoje eu estou pastoreando, estou mais caseiro. Eu pregava a semana toda. E eu falava: Jesus, como que eu posso pregar na igreja se eu tenho uma casa? Eu não era casado ainda, eu morava com minha mãe. Se eu tenho uma casa destruída, meu irmão na macumba, eu cansava de passar de terno e gravata, minha mãe na barraca. E eu ficava com vergonha daquilo, mas eu ia para a igreja. E minha mãe, orgulhosa do filho, falava para todo mundo: lá vai meu filho. Aí a barraca toda olhava para mim passando. Mas eu ia para a igreja. Eu servia a Deus. E nesse período eu ia. Dado uma certa feita, eu estava me arrumando para assumir um compromisso. Estaria ministrando em uma igreja, quando eu ouvi um grito. Eu morava do lado da casa da minha mãe. A minha irmã caiu endemoniada dentro de casa.
Aí começou a guerra, só eu de crente, a casa toda em treva, sai demônio, aquela peleja toda, e Deus me deu vitória. Já ia dando quase 8 horas, porque era legião, saía um, entrava outro, saía um, entrava outro, saía um, entrava outro. Pensa você na guerra que era. Eu saí dali esgotado. Eu falei, eu vou ligar para o pastor e vou dizer que eu não vou pregar mais. Eu me revoltei com Cristo. Eu falei, Deus, o que eu estou fazendo na igreja? Eu não quero pregar mais. Porque quando eu prego, o Senhor batiza com o Espírito Santo. O Senhor renova muitas vidas. Já teve pessoas de ser curada instantaneamente, um período de grande força e avivamento, momento de ministração. E eu falava, o que eu vou fazer ali? Eu estou com minha mente cansada. Eu estou com meu coração pesaroso. Eu não consigo. E quando eu ia me desarrumar, o Espírito do Senhor, glória a Deus, ministrou no meu coração. Disse assim, tu vai fazer o que eu mando. Cheguei a arrepiar aqui. Eu paralisei. E Deus falou novamente comigo, tu vai fazer o que eu estou mandando. Eu deixei o telefone de lado, me arrumei. Na época eu não tinha carro, peguei a bicicleta, e fui para a igreja. Cheguei na igreja quase 8 horas, pedi perdão ao pastor, mas quando eu coloquei o pé na igreja, eu não esqueço disso. Deus levantou uma senhora na igreja para falar comigo. Meu filho, oh glória a Deus, sou eu que cuido dos teus. Quem foi que disse que eu te abandonei? Aleluia. Faz tão somente a minha obra, porque enquanto tu cuida das minhas coisas, eu cuido da tua casa. Promax relavadiomarasai diomas. Aquilo renovou meu coração. E eu sou chorão, comecei a chorar. Eu não tenho vergonha. Comecei a me derramar em lágrimas. E eu era uma igreja que já me conhecia, de sempre estar ali ministrando. E depois de tudo, naquela noite, pastor Miquel, naquela noite, Deus batizou 9 com o Espírito Santo. Tinha uma irmã com uma enfermidade crônica, com um laudo na mão. Ela levou o papel ali na frente. Diz que enquanto estava pregando, um anjo se apresentou na frente dela e tocou na cabeça dela. E ela foi instantaneamente curada. E todo o mal que ela estava sentindo foi sarado. Ela foi no hospital no outro dia. Foi constatado a cura iminente daquela mulher. Eu estou dizendo isso aqui porque talvez você venha passando momentos difíceis. Quer saber de uma? Minha mãe partiu ano passado. Faço aniversário no dia 22 de junho. No dia 22 de julho minha mãe se internou. E no dia 27, que é a data do aniversário dela, que ela faz em fevereiro, de outubro, nós estamos sepultando a minha mãe no Jardim da Saudade. Escuta isso aqui. Você lembra que Deus falou que ia cuidar dos nossos? Quem lembra? Eu entrei no hospital, não podia entrar, porque na época eu estava um pouco resfriado, então meus irmãos foram. Nós levamos minha mãe, socorremos minha mãe, levamos ela para o hospital e lá ela entrou para a sala vermelha e ficou alguns dias ali, uns 2 dias na sala vermelha. Isso foi numa segunda-feira. Quando foi na quinta-feira eu fui no hospital visitá-la. E naquela quinta-feira eu estava muito ruim ainda, mas eu precisava entrar para ver minha mãe, para falar com ela, para ver como que ela estava. Ela ainda estava na sala vermelha quando eu a visitei. Tive a oportunidade de entrar. A visita era 2 horas. 2 horas da tarde. Eu só consegui entrar porque estava tendo muita ocorrência naquele dia. Eu só consegui entrar 6 horas da tarde na sala de visita. 6 horas da tarde. Eu falava, eu preciso entrar. E quando eu vi minha mãe,
E eu conversei com ela, perguntei meus irmãos, vocês fizeram o apelo para minha mãe aceitou Jesus. Ninguém tinha feito o apelo. Eu falei, Jesus, eu não posso perder essa oportunidade. Quando eu entrei na sala, falei com minha mãe, ainda estava lúcida, falando comigo. E ela falou comigo que precisava ir embora. Eu falei, mãe, a senhora precisa ser cuidada, está sendo tratada, fica calma, vai dar tudo certo. Mas no meu coração eu já sabia que Deus iria recolher. E eu falei com minha mãe, eu quero fazer uma pergunta para a senhora. A senhora quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador? Jesus te ama, mãe. Ele tem uma obra na tua vida. Oh, glória a Deus. Eu me lembro que minha mãe, ela falou assim, meu filho, foi a última vez que eu ouvi a voz da minha mãe. Meu filho, eu te amo. Eu ouvi minha mãe falar isso pela última vez para mim. Ela disse, meu filho, eu te amo. E eu quero aceitar esse Jesus que você serve. Oh, glória. Naquele momento meu coração se encheu. Eu fiz a oração. O pecador arrependido, entreguei a vida da minha mãe para Jesus. Depois dali eu saí com sensação de dever cumprido, de tarefa cumprida. E depois daquela noite, minha mãe saiu dali e entrou em coma. Minha mãe ficou 18 dias em coma. E até que Deus recolheu minha mãe. E nós fizemos o sepultamento dela no Jardim da Saudade, com a certeza que a minha mãe está nos braços do Pai. Porque quando Jesus fala, Ele cumpre a sua palavra. Eu vim aqui e já termino para deixar essa palavra para o teu coração. Não importa os processos da vida, não importa o que você veio passando até hoje, ou se deu errado até agora, o que importa é a palavra que Ele te diz. O que foi que Ele falou para você? O que foi que Jesus te prometeu? Se agarre na promessa. Se agarre no que Ele te prometeu, porque certamente no tempo dele vai acontecer. Pastor, não deu certo ainda, é porque não chegou o final, porque no final sempre dá certo. Pastor, Deus me prometeu. Já notou, gente? Preste atenção aqui. Toda vez que Deus promete alguma coisa para alguém, parece que as coisas começam a dar errado. Que isso, pastor? Deus chamou Moisés, falou, vai a Faraó e diz para ele libertar meu povo. Próprio Deus vai na frente de Faraó, de Moisés, endurece o coração de Faraó. Ele prometeu, mas ele foi na frente e fechou o coração de Faraó. Vai entender o nosso Deus, mas o milagre que Ele vai fazer é muito maior do que aquilo que a gente pensa. Deixa eu dizer, tem surpresas te esperando quando esse culto acabar. Tem milagre de Deus te esperando ainda nesta noite, quando esse culto terminar. Eu não sou de contar testemunho, mas se Deus me tocou, eu estou aqui para obedecer a voz de Deus. Eu tenho certeza que serviu para alguém e você vai sair daqui com essa palavra no seu coração. Então, anime a tua alma, anime o teu coração e permita que o Espírito do Senhor possa ministrar no teu coração nessa noite, porque dias melhores virão. Estou profetizando aqui, dias melhores virão. Não importa a palavra que te falaram, não importa o que profetizaram de ordem negativa para você. Eu estou te dizendo aqui, como sacerdote espiritual, como ministro de Deus, eu estou te dizendo que dias melhores virão, e quem viver verá o que Deus vai fazer na tua vida. Quem pode aplaudir Jesus nesta casa, nesta noite? Deus abençoe Rara Rio, Deus abençoe esta casa, Deus abençoe a sua família, e que tenha um ano de 2026 debaixo da promessa e da bênção de Deus. Obrigado, meu amigo. Glória a Deus. Muito obrigado. Você que pode, se coloque de pé.